Otto Alencar. Começo fazendo um protesto em nome do Senado e também da CAI. O tempo nosso não é o tempo político na CAI, é o tempo da economia. Vossa Excelência, uma declaração lá em Londres, que o tempo político não é o tempo técnico. Aqui sempre foi o tempo técnico que nós trabalhamos com muita responsabilidade em todos os momentos. Quebramos essa responsabilidade do teto dos gastos na pandemia, onde aprovamos PEC para atender a necessidade do povo brasileiro na época que estávamos numa situação bem grave, e também o APEC em agosto de 2022, do Auxílio Brasil, foi uma PEC para atender a população mais pobre, num momento, inclusive, político que atendia o adversário do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e, recentemente, a PEC da transição, porque o orçamento encontrado foi um orçamento que não tinha absolutamente nenhuma condição de ser executado para atender necessidades do que pretende o novo governo. O Banco Central, ano passado, teve um prejuízo de 300 bilhões de reais, 290 e poucos bilhões de reais. Então, realmente teve um prejuízo. A gente tenta administrar as reservas e e as nossas operações de tal forma a ter o máximo de eficiência possível. Mentira! É um processo transparente, a gente tem um comitê de governança sobre isso, sofre a auditoria do TCU, trabalhamos muito em conjunto com o TCU para mostrar tudo que a gente faz, né? Os juros, como Vossa Senhoria falou, ex-ante, é em torno de 7% ao ano, tirando a inflação, 7, 8% ao ano, com 13,75%. Tem duas declarações que me chamaram a atenção. A primeira declaração foi do Dr. Josué Alencar, que disse que os juros no Brasil era pornográfico, palavra dele, aspas, palavra do José Alencar. A senhora veio aqui, é só arriar a calça. Segundo do ganhador do Prêmio Nobel da Economia, Dr. Joseph, que disse que o juro no Brasil é pena de morte. Eu concordo com as duas frases, tirando a expressão pornográfica que não cabe aqui no Senado Federal. Não é da minha linguagem, mas só lembrando, ele é representante da Fiesp, ou seja, ele representa o conjunto dos empresários, investidores do Brasil. Em relação aos juros pornográficos, né, perdão a palavra, ou juros altos, e existe todo um movimento que eu acho que é meritório, né, por tentar cair os juros. Eu acho que esse debate dos juros é meritório. Eu gosto do mentiroso que mente por amor à arte. E eu me coloco sempre à disposição de vir aqui quantas vezes for preciso explicar, né, os nossos juros. Quando Vossa Senhoria tomou posse, no ano de 2019, fevereiro de 2019, no Banco Central, e foi reconduzido já agora com autonomia, a inflação era de 4,31%. Os juros eram de 6%. E nós tivemos, esse período todo, a inflação não saiu quase dessa meta, ela avançou, mas depois recuou, tá? E os juros foram que aumentaram. Então, se for fazer a comparação dos juros praticados com a inflação, está se pagando um juro real de 8% no Brasil. Eu pergunto, qual é o empresário que vai tomar recursos para fazer investimento? O Brasil com um crescimento para esse ano de em torno de 1% ou menos de 1%. O cenário internacional, sobretudo quando Vossa Excelência fez a explanação, fala dos Estados Unidos, fala do dólar. O dólar teve uma queda. O dólar está 5,06 hoje, bateu o dólar. A inflação nos Estados Unidos está em torno de 5%. Nos Estados, mais ou menos a inflação com juros. Os juros nos Estados Unidos hoje, 4,75%. Ou seja, a inflação está compatível com os juros nos Estados Unidos. Agora, o Brasil não. O Brasil tem que ter uma inflação menor e os juros altos. Ou seja, o cenário internacional mostra um desaquecimento da economia. O Brasil, da mesma forma. O Banco Central tem recursos, ao contrário de liberar os recursos.
e diminuir os juros, vai no mercado e puxa os títulos do Tesouro, então vai dar a condição de que não tenha desenvolvimento econômico. Então, sim, é verdade que o juro real no Brasil é alto, a gente tem que trabalhar para diminuir. A gente tentou aqui na apresentação mostrar algumas das causas do juro real ser alto, a gente está trabalhando em algumas dessas causas, é um trabalho bastante duro, as reformas ajudam, o equilíbrio fiscal ajuda muito. O desenvolvimento econômico do Brasil só virá com a revisão da taxa de juros, não tenho a menor dúvida. Em geral, todos os projetos, as reformas que foram aprovadas no Congresso ajudaram muito, inclusive a gente mostrou aqui... Eu não sou economista, sou até ortopedista, mas sofro na pele o que os meus amigos empresários, micro e pequeno empresários, falam, e também que esses dois nomes que eu citei. Para entender da economia no Brasil, não precisa ser só economista formado, concurso, não, até porque esse plano real que está aí, não foi economista que fez, não. Foi o ex-ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Ciro Gomes, o irmão dele está ali. O plano real não saiu da cabeça dos economistas que estão aí titulados nos indicadores da Bolsa de Valores, no dólar, no mercado internacional. Então, essa é a realidade. Portanto, eu trago aqui a realidade do Brasil, que Vossa Senhoria não vive, a Faria Lima não vive, a Avenida Paulista não vive. No meu estado, presidente, eu vou trazer só um caso de um município. Em 2021, assinou o contrato com a Caixa Econômica, aqui, com a Caixa Econômica, para juros, na época, de 7%. Passou um tempo inteiro, olha o volume para conseguir, ter o recurso. Passou um ano e tanto para ter o recurso. Juros pós-fixado. Quando veio agora para assinar, para tomar os recursos, e a Caixa mandou juros de 13,75%. Sabe o que o prefeito fez? Prefeito Antônio Mário, o senador Coronel conhece, o senador Jacques Wagner conhece, cidadezinha pequena do interior, ele devolveu os 2 milhões de reais que ia usar para fazer 50 casas, pessoas que perderam as suas casas numa enchente. Nesse dia morreram 17 pessoas. Então, esse é o Brasil real, que nem Vossa Senhoria conhece, não sei se tem sensibilidade para conhecer essa realidade do Brasil, nem o dono do Bradesco, nem do Itaú, nem do Santander, nem o presidente do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica. São 5 bancos no Brasil que detêm 85% do sistema financeiro, do crédito. Então, 5 bancos no país que tem esse monopólio do dinheiro. Portanto, é importante que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, possa discutir, inclusive, com o governo. Não sei se já discutiu com a Haddad ou com o próprio presidente Lula, mesmo com a autonomia, discutir. Porque, no ponto de vista desses economistas que eu conversei, desses dois que eu citei, o Banco Central está sendo muito conservador do ponto de vista de manter uma taxa de juros de 13,75%, com o spread, vai para 20 e tantos %, fica inviável esse país crescer. Então, é essa a posição do Brasil real que eu lhe trago. Por isso, discordo de Vossa Excelência. Quando conversei, há mais ou menos um mês atrás, sobre a dívida do Brasil, que está em torno de 73%, a dívida bruta, Vossa Senhoria fez, olha, nós temos aí os títulos que descontamos a curto prazo, a médio prazo, 10 anos, a longo prazo até mais de 10 anos, e se esqueceu de que nessa dívida bruta tem estados e municípios que tomam dinheiro na Selic, na taxa Selic. Município como esse tomou na Selic. Estados que tomam na Selic. E é pós-fixado. Então, isso aqui é assalto dos banqueiros e dos bancos, a mão armada ao povo brasileiro e quem quer fazer o desenvolvimento econômico desse país. Essa é a realidade do Brasil.